Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Folha de São Paulo, que está reconhecendo que, olha só, a decisão de Moraes de prender Bolsonaro fudeu tudo, gerou um problema enorme para o governo e para o próprio Alexandre de Moraes. Olha o que diz a Folha de São Paulo, aquele folhetim de extrema esquerda praticamente comunista aqui, ó. Apesar das manifestações públicas de apoio ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, integrantes do governo Lula admitem sob reserva que ele fez merda. Que a declaração de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro abriu oportunidade de reunificação da direita, no momento que os bolsonaristas eram responsabilizados pelo tarifaço americano aos produtos brasileiros. Mais do que isso, como eu expliquei para vocês, estava a esquerda inteira no mundo todo falando, não, porque o Trump é um absurdo, o Trump usar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. Aí me vai o idiota, burro do Alexandre de Moraes e me decreta a prisão do Bolsonaro. Quebrou a perna de todo mundo, ficou todo mundo sem saber, pô, como é que eu vou defender esse cara agora? Porque decretou a prisão dele porque ele ligou pro filho numa manifestação e falou alguma coisa? Que história é essa? Desde quando isso é golpe? Desde quando isso é motivo para prender alguém, né? Enfim, o governo Lula está reconhecendo que fez merda, o pessoal do STF reconheceu que fez merda, todo mundo reconheceu que fez merda. E eles estão com medo. Olha só o que diz aqui o pessoal da Gazeta do Povo. Revolta contra Moraes pode se transformar no novo antipetismo no Brasil. Entenda o que eu vou te explicar aqui. O novo antipetismo que ele se refere aqui não é... Porque o antipetismo continua existindo. Ninguém gosta do PT. Mesmo as pessoas que votaram no PT em 2022 não gostam do PT. O que ele quer dizer é um movimento grande, popular, gigantesco, que vai simplesmente inviabilizar a República a menos que se ceda a essa pressão popular. É isso que eles estão com medo. Essa notícia foi sugerida por Supremo Imperador do Ancapistão, Anistia Geral aos bloqueados pelo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só que curiosa essa história aqui. Eu acho curioso por vários motivos essa história. Primeira coisa pelo seguinte, porque confirma aquilo que eu falei para vocês. Os eventos de domingo fizeram diferença. Se você acha que não fez diferença, que tinha pouca gente, não fez diferença. O pessoal estava observando, o pessoal viu. Ah, mas a USP falou que só tinha 3 pessoas e mais um quarto que estava passando ali de lado e coisa e tal. Não. O pessoal sabe. Todo mundo sabe que esse número da USP é furado, essa porra, né? O problema é que o pessoal viu que estava grande e percebeu que tinha apoio popular. Eles achavam que a manifestação de domingo iria flopar. Iriam flopar. Eu tô para te dizer que não era só a oposição, não era só o governo que achava isso não, tá? Até a oposição, até os governadores que não foram nesses eventos, é porque eles achavam que ia flopar, não queria ficar lá feio com esse negócio. Tava todo mundo achando assim, não, porque a culpa do tarifaço é de Bolsonaro, o Lula capturou a soberania, soberania, né? E o Lula, e agora não vai ninguém na manifestação. E quebraram a cara, tava cheio de gente na manifestação e agora, né, esse é o problema aqui. O governo avalia que decisão de Moraes unificou a direita. Outra coisa é a seguinte, a manifestação foi um ponto importante, mas também a decisão do Alexandre de Moraes de prender o Bolsonaro foi outro tiro no pé da esquerda, porque tava todo mundo com o discurso de que o Trump é malvadão, Trump tá errado, Trump usou a lei Magnitsky indevidamente, não sei o que lá, não sei o que lá. No momento que o Alexandre de Moraes prendeu o Bolsonaro, quebrou a perna desse pessoal todo, ninguém tem como dizer mais nada, porque de fato o Alexandre de Moraes comprovou aquilo que o Trump estava dizendo, que ele está perseguindo o Bolsonaro, não tem lógica nenhuma essa prisão do Bolsonaro. Né? Qualquer pessoa de fora que olhe para isso vê que, porra, que negócio é esse? O Bolsonaro não pode ligar no telefone e falar com o filho dele que está numa manifestação? Que história é essa, né? Enfim, é um absurdo que não se justifica por nada, mas que na cabeça desse pessoal é porque as manifestações foram grandes. Exatamente isso. O Alexandre de Moraes decretou a prisão do Bolsonaro porque viu as manifestações muito grandes, ficou preocupado com isso, queria abafar o assunto, isso e a vaza-toga também, evidentemente, que é um outro problema enorme nessa história para o Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, só que aí, quando ele fez isso, ele quebrou a perna de todo mundo que está tentando defender ele, porque ficou claro a perseguição dele a Bolsonaro aqui. Como eu falei para vocês, uma coisa importante desse movimento todo da oposição no Congresso brasileiro, dessa ocupação e coisa e tal, e teve a negociação, vamos esperar que a negociação seja obedecida, né? Mas enfim, isso tudo mostrou uma coisa muito importante, unificou a oposição. Depois que teve o tarifaço, tinha muita gente que estava com certo receio, não sei,
Porque, lembra, esses deputados todos, é lógico, eles estão prestando atenção na população, eles são ideológicos, eles visam, né, ganhar a voto da população, mas eles sabem que é importante ter dinheiro para campanha, e dinheiro para campanha você consegue de empresários. E empresários, nessa hora, muitos empresários falaram, epa, deu ruim, esse negócio de tarifa dos Estados Unidos é ruim, coisa e tal. E tava muita gente meio assim, na dúvida, né? O fato é que a prisão do Bolsonaro tirou as dúvidas de todo mundo. Olha o que eles falam aqui, ó. Até então, cobrados pelo tarifaço do governo Trump, aliados de Bolsonaro adotaram a estratégia de vitimização do ex-presidente. Não, que vitimização, amigo? Ele é uma vítima, pô, é evidente que é uma vítima, né? Todo mundo tá vendo que ele é uma vítima, né? Com a tática, atraíram a solidariedade de políticos do centro, como o caso do Kassab. O Kassab soltou a mão do Alexandre de Moraes, meu amigo. Vocês têm ideia do que é isso? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que quem estava apoiando o STF nessa sanha de destruir Bolsonaro a qualquer custo e coisa e tal, era Kassab e Dória, pô. É o PSDB e o PSD. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que são eles que estão por trás dessa história. O pessoal fala que não, porque o Alexandre de Moraes é de esquerda. Ele é de esquerda, ele é de centro-esquerda. É a mesma turma do PSD, do PSDB e coisa e tal, né? Social-democracia, essa coisa toda. Mas não é o PT que quer isso, né? Quem ficou muito chateado com o Bolsonaro, quem ficou muito triste com o Bolsonaro, quem perdeu muito com o Bolsonaro, não foi o PT. Foi o PSDB, foi o PSD, foi o PMDB, foi o pessoal ali da centro-esquerda, esse pessoal que perdeu muita coisa, porque até então eles faziam às vezes de direita no Brasil, né? O pessoal chamava o PSDB de direita, porque, né, era o que tinha de mais próximo de direita no Brasil até bem pouco tempo atrás, era o PSDB. Então, ou seja, essa história toda é isso. Se o Kassab soltou a mão do Alexandre de Moraes, meu amigo, o Alexandre de Moraes está fudido, né? Aqui, ó, a declaração do político, conhecido pelo pragmatismo, foi recebida por aliados do Lula como uma prova de realinhamento à direita. Kassab foi para a direita. Caramba, meu amigo, sabe o que significa isso? Fudeu pro Lula, fudeu pro Moraes. Aqui, ó, a Moraes determinou na segunda-feira, dia 4, a prisão de Bolsonaro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui descreve a questão da prisão do Bolsonaro, né? Um interlocutor do presidente afirma que será necessária uma comunicação eficiente para mostrar que Bolsonaro descumpriu a determinação judicial com o intuito de provocar sua prisão e gerar comoção a seu favor. E como assim, cara? O cara ligou pro filho dele num protesto. Haja comunicação para inventar essa narrativa, né? O problema de narrativa é isso, cara. A narrativa funciona, tá? Você acha que não funciona a narrativa? Funciona sim. Mas o problema é que quanto mais ela distancia da verdade, quanto mais ela é uma coisa artificial, é mais difícil, cara, é mais caro de manter, né? E no final das contas, o que está acontecendo é isso, tá ficando estranho pro governo Lula essa história, tá ficando estranho pro Alexandre de Moraes essa história. Aqui, ó, o Marcel Van Hatten colocou aqui que nesse coisa que aconteceu lá no Congresso ontem, PSD, PP e União se uniram com o novo IPL e juntos têm 247 deputados para pautar o fim do foro privilegiado e anistia, sem contar favoráveis de outros partidos. Uma vitória gigantesca. De novo, o bacana disso foi isso, juntou todo mundo da direita. Acabou com esse negócio de, tudo bem, o PSD é centro-esquerda, mas tipo, para votar a favor do Bolsonaro a gente aceita ele na direita, né? Então essa é a situação. O Lula se ferrou nessa história. O Alexandre de Moraes deu um tiro no pé de um tamanho enorme com isso daí. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Se você acha que ele fez isso por descuido, não, foi por desespero. Foi porque ele sabia que não tinha outra opção. Ele queria pelo menos dizer que prendeu o Bolsonaro. Ele já pode dizer que prendeu o Bolsonaro. O Bolsonaro está em prisão domiciliar. Porque ele sabe agora que não chega mais no final do processo. Ele não tem condição de chegar. Ele já foi abandonado, já quebrou o STF. O fato, meu amigo, o fato do Kassab se posicionar contra o Alexandre de Moraes, porra, acabou o Alexandre de Moraes, acabou o STF. Não tem mais apoio de ninguém, né? E aí que tá o medo do pessoal. Olha o medo do pessoal. Revolta contra Moraes pode se transformar no novo antipetismo no Brasil. O que é uma matéria... O Gazeta do Povo é um veículo mais à direita, né? Mas não deixa de ser estranho isso daqui, né? Porque, bom, o antipetismo no Brasil continua com muita força. Na verdade, eu me considero antipetista e muita gente, até gente que votou no Lula em 2022 se considera antipetista. Votou no Lula porque queria tirar Bolsonaro de qualquer jeito, né? Acho um erro, mas essa foi a visão das pessoas, né? Então, assim, o antipetismo nunca acabou. O que ele está querendo dizer aqui com se transformar no novo antipetismo, né? Ele está querendo dizer nas manifestações enormes contra o PT que teve em 2014, 2015, coisa e tal, que acabaram com o impeachment da Dilma. Manifestação, meu amigo, não tem jeito, cara. A classe política se move com isso. Se vê que o povo está indo para a rua, se vê que o povo está injuriado com o negócio, não tem alternativa, eles têm que se mover. Por quê? Porque o povo manda nos políticos? Não, o povo não manda no político. Mas sabe o que acontece? Um político está sempre brigando com o outro. Se você faz um negócio que fortalece muito um lado, aí aquele político que estava brigando
brigando com aquele outro, aí agora ele é fraco e o outro é forte, e aí pronto, consegue quebrar ele. Esse é o ponto, né? Então, sim, manifestações fazem diferença no final das contas, né? As recentes manifestações populares e dados de pesquisas de opinião apontam para a consolidação de um novo fenômeno político no país. A rejeição ao Xandão e ao STF. Caramba, olha o que o Xandão fez, cara. É o que eu falo pra você, bicho. O cara podia ter destruído o Bolsonaro, se fosse esperto, tinha destruído o Bolsonaro sem jogar o nome do STF na lama. Não precisava, cara. Não precisava perseguir o Alan dos Santos, perseguir da gente que perseguiu e não sei o que lá. Essa sanha de correr atrás e coisa e tal. Teria atrapalhado pra caramba o bolsonarismo, teria atrapalhado pra caramba o Bolsonaro. Não ia destruir, tá? Porque, como eu falo pra vocês, o Bolsonaro é um fenômeno que tá crescendo no Brasil. Não ia destruir. Mas, assim, conseguiria fazer tudo de forma, né, muito mais simples. O cara fez muita merda, bicho. Não é possível, cara. E jogou o nome do STF no lixo, botou o nome do STF nessa brincadeira, né? Pode estar ganhando corpo próprio, a semelhança do que aconteceu com o antipetismo. Então, o problema deles aqui é ter aquelas manifestações enormes igual teve naquela época, né? E eles estão extremamente preocupados com isso, meu amigo. Tá todo mundo cagando de medo com isso. Porque, de novo, o pessoal tem essa ideia de que a estrutura estatal brasileira é muito firme. Não, pô, desde que eu era criancinha, já tem o Estado brasileiro aqui, todo mundo mandando as estruturas e não sei o que lá, as instituições e tudo funcionando e coisa e tal. Meu amigo, essa coisa toda é muito mais frágil do que tu imagina, cara. Se tu acha que... É por isso que esse pessoal é tão violento, porque eles são frágeis, eles têm medo, eles são muito suscetíveis à mudança de humor das pessoas. As pessoas acham que o Estado domina a população pela força. Não é, cara. Eles não têm capacidade de fazer isso, eles não têm força para fazer. É muito caro dominar uma população pela força. Eles até conseguem. Então, o Stalin fez lá na União Soviética e coisa e tal, né? Mas mesmo no caso do Stalin, o que ele conseguia ao mandar prender um monte de gente? Por que o Stalin pegava pessoas, às vezes, aleatórias para prender e executar e coisa e tal? Porque o objetivo não é a violência. A violência é caro pra caramba. O objetivo é o medo. Ele queria fazer isso para dizer, eu posso pegar qualquer um. Então você aí, ó, toma cuidado. Posso pegar você aí a qualquer momento. Qualquer coisa eu posso te pegar e te prender e te matar se você não fizer tudo direitinho como eu tô mandando, né? O controle do Estado sobre a população é emocional, é puramente de sugestão. Eles não têm capacidade de realmente controlar, eles morrem de medo. Tu vê a polícia, aquele monte de gente armada, esse pessoal todo morre de medo, porque se a população realmente se revoltar, eles não têm o que fazer, né? Enfim, o pessoal está preocupado com isso, cara. E por que isso é positivo no final das contas? Isso é positivo porque isso significa que o Xandão vai ser rifado mais rápido. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A essa altura, todo mundo já viu que a posição dele é insustentável. É lógico, o pessoal do STF tentou fazer um jeito, Xandão, volta atrás, Xandão! E o Xandão não quis voltar atrás, porque o Xandão se vê, né, acima do bem e do mal, né, já se vê como imperador do Brasil. Mas eu acho que não vai ter alternativa não, o pessoal vai rifar o Xandão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.